Cara, tem uma frase muito maneira do Usain Bolt. Ele diz o seguinte: eu treino 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que tenta durante 2 meses e desiste. É claro que essa frase é muito forte, típica de um atleta que se submete a exercício físico de uma maneira bastante intensa. E eu compreendo que, às vezes, no dia a dia, na prática, é complicado. A gente fica estressado com o internato, com o trabalho, com problemas familiares e até pessoais. Só que a grande questão é que, da mesma forma que o Eduardo falou, se você não pensar naquilo que está ao seu alcance, não tem como você ter foco para alcançar o resultado que você quer, que no caso é escolher a sua residência médica. Está começando mais um podcast do Internato Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como aumentar sua nota na reta final da preparação. Eduardo, você sabe muito bem que chega essa época do ano, muitas pessoas chegam até a gente e perguntam, cara, o que eu preciso fazer nesse sprint final para eu tomar um atalho e conseguir aumentar a minha nota num curto período de tempo? E é justamente a partir dessas pessoas que eu vou começar aqui esse podcast fazendo algumas perguntas baseado nas dúvidas dessas pessoas. E a primeira dúvida é o seguinte: vale a pena focar em grandes áreas que teoricamente são mais importantes? Ou seja, vale a pena focar em preventiva, GO, pediatria, já que elas sempre têm um conteúdo bem menor do que clínica médica e cirurgia e na prova, em tese, tem o mesmo peso? Essa é uma pergunta que é muito comum, Barreto. E aí, antes de falar especificamente disso, falando de uma maneira geral, né, da reta final, é porque as pessoas, às vezes, é exatamente isso que você falou, as pessoas buscam atalhos para conseguir o mesmo resultado. Então, a pessoa que não está estudando bem desde janeiro, ela começa a pensar em alguma forma milagrosa dela conseguir se preparar em 2 meses e ter o mesmo rendimento e disputar a vaga com quem estava estudando desde janeiro. Na verdade, não existe atalho. Esse é o ponto mais importante. O fundamento do estudo na reta final é exatamente o mesmo fundamento do estudo de janeiro. Da mesma maneira, Barreto, se você quer emagrecer e você tem 1 ano para emagrecer, eu garanto que o fundamento que você vai ter, claro que existem aí dietas diferentes, mas basicamente o seu fundamento vai ser ter um déficit calórico. Você vai precisar ingerir menos calorias do que você gasta para você ter o emagrecimento. Isso num período de 1 ano. Agora, se você quiser emagrecer em 1 mês, num período muito mais curto, né, uma reta final, imagina que falta 1 mês para começar o verão e você quer dar uma emagrecida aí nesse mês. O fundamento que você vai utilizar é exatamente o mesmo. Você não vai mudar o fundamento. Você vai continuar buscando um déficit calórico. E é da mesma forma na prova de residência. Os fundamentos da preparação de 1 ano ou de 2 meses são exatamente os mesmos. Você tem que estudar e revisar os assuntos mais importantes para a prova de residência, aquilo que tem mais chance de ser cobrado. Você tem que fazer muitas questões, utilizar muito o efeito teste e direcionar a sua atenção para os erros que você comete nas questões fundamentais, que são aquelas questões de nível fácil ou de nível médio, que a gente já conversou bastante. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é esse, que às vezes a gente fica pensando em mudar completamente a nossa estratégia em 2 meses para ter um salto mágico de desempenho. Isso não existe, o fundamento é exatamente o mesmo. Agora, respondendo a sua pergunta específica sobre grandes áreas, né? Muita gente diz isso, Eduardo, eu estou atrasado, falta 2 meses para minha prova, vale a pena eu largar a clínica médica para lá e focar só em preventiva e pediatria, por exemplo? São 2 grandes áreas bem pequenas e, teoricamente, elas valem 20% da sua nota. A primeira coisa que eu queria dizer é que isso não faz o menor sentido. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de conselho, com esse tipo de dica. Na verdade, a clínica médica, muita gente diz isso, né? A clínica médica vale 20% da nota, mas ela equivale a 40% do conteúdo, é muito grande, então não vale a pena a gente estudar. Esse é um grande erro, porque a clínica médica ela não equivale a apenas 20% da nota. Pouca gente enxerga isso, mas vários temas de clínica médica eles são cobrados em outros lugares da sua prova de residência. Por exemplo, asma. Asma é um tema, teoricamente, que é de pneumologia, que está dentro de clínica médica. Só que se a gente for olhar na prova de residência, asma cai muito mais na parte de pediatria do que na parte de clínica médica. Então, é um conteúdo, teoricamente, de clínica, só que cai em pediatria. Da mesma maneira, as síndromes glomerulares, que é um dos assuntos que tem a maior incidência dentro de clínica médica,
As síndromes glomerulares, ela só tem uma incidência alta porque ela cai demais na pediatria. Esse é um assunto que, se eu não me engano, você que fez aula, né, Barreto? É uma síndrome nefrótica, a doença pós-estreptocócica, são assuntos que caem muito mais na parte de pediatria do que na parte de clínica médica. Tuberculose e HIV também são dois assuntos de clínica médica que caem demais em preventiva, caem em pediatria também. Então, não existe isso de que clínica médica vale só 20% da nota. Se você pegar uma prova de residência e fizer lá uma separação por tema, você vai ver que clínica médica equivale a mais ou menos uns 30% da sua nota, cirurgia equivale a mais ou menos uns 25%, e aí o restante é dividido. Então, eu não concordo com esse foco só em uma grande área. Eu acho que o foco tem que continuar sendo naquilo que cai mais, que tem mais probabilidade de ser cobrado, e naquilo que você erra mais, que você tem mais dificuldade. Se a pessoa focar nesses dois pontos na reta final, é a melhor maneira, a maneira mais produtiva dela ter uma evolução num curto espaço de tempo. Cara, bastante interessante isso que você está falando pra gente. E só para voltar um pouco naquela analogia que você fez com exercício físico, com dieta, na verdade, para perda de massa gorda, né? É interessante porque quando as pessoas pensam em alguma dieta que elas vão fazer para tentar emagrecer, muitas delas procuram alguma coisa mágica. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem dietas na moda. A gente tem o jejum intermitente, a gente tem a dieta da proteína, a gente tem o low carb, tem cetogênica. E todas essas dietas, essas agora estão em moda. Algumas têm um pouco mais de evidência científica, outras não. Mas a grande evidência científica que bate o martelo diz pra gente que, na verdade, não tem nenhuma muito melhor do que a outra. É um trabalho que tentou comparar várias dietas diferentes, só que todas as pessoas que faziam dietas diferentes comiam a mesma quantidade de calorias por dia. O que foi descoberto é que independe da dieta que você faça. Se você consome, você tem um déficit energético calórico ali diário X, você vai sempre emagrecer e sempre emagrece mais ou menos a mesma coisa. E por outro lado, como as pessoas ficam procurando mágicas, processos mágicos para desenvolver o seu processo, acaba que elas não conseguem encontrar e ficam ainda aí tentando buscar de uma maneira realmente sendo um fracassado nessa procura. E eu acho interessante essa analogia, porque quando a gente pensa em preparação de residência médica, também não tem uma fórmula mágica. O que acontece é que quando a gente usa evidência científica que gera maior produtividade, você tem um resultado tão importante que parece até que é mágica, mas na verdade não é. Só de exemplificação dessas dietas, como elas são cíclicas, essa dieta da proteína antigamente chamava dieta Atkins, que é a dieta que a Kim Kardashian utilizou e emagreceu bastante. A dieta foi proposta por Robert Atkins em, se não me engano, 1960, publicou depois de 10 anos esse livro onde tinha essa dieta, mas era a dieta da proteína. A dieta Atkins é uma dieta que não come gordura, não come carboidrato, come proteína. Que, na verdade, ou melhor, não come carboidrato, come basicamente gordura e proteína. Não tem muito mistério, as coisas vão se tornando cíclicas e, na verdade, o que a gente precisa fazer para ter resultado é simplesmente focar no que geralmente gera resultado. Eu acho que o grande ponto disso, Barreto, é a divisão entre fundamento e tática. O fundamento de todas as dietas é o déficit calórico. Assim como o fundamento de qualquer boa preparação para a prova de residência é exatamente você estudar os assuntos mais importantes, revisar e focar muito em questões e na correção dos erros fundamentais. Esse é o fundamento. E aí a gente poderia resumir ainda mais esse fundamento para você fazer uma prática regular com feedback. Então você vai praticar a prova de residência regularmente, quase todos os dias, vendo os seus erros e tendo um feedback em cima desses erros, ou seja, corrigindo os erros. Quem fizer isso vai conseguir ter uma evolução. Da mesma maneira que quem tiver um déficit calórico no longo prazo vai conseguir ter evolução independentemente da tática. Aí a tática é muito mais a coisa do detalhe. Será que eu assisto uma aula ou eu leio um roteiro escrito? Será que eu primeiro vejo o mapa mental? Será que eu devo fazer flashcards antes das questões ou depois das questões? Isso tudo é tática, é muito mais detalhe. Quem for seguindo e tiver essa mentalidade de seguir o fundamento, a pessoa vai conseguir ter resultado, seja num prazo mais longo ou num prazo mais curto. Perfeito. Ok que tudo bem, a gente tem grandes áreas e não vale a pena a gente focar em uma delas só porque a gente acha que o conteúdo é menor e ela tem mais ou menos o mesmo peso. Mas eu gostaria de saber também se vale a pena a gente focar numa instituição, já que eu vou fazer só o ERJ, vou fazer só a FRJ. E aí vale a pena só estudar as matérias e as provas na íntegra dessa instituição? Então, é interessante, Barreto, que a gente falou que o fundamento é o mesmo do estudo de curto prazo e do estudo de longo prazo,
mas claro que existem pequenas diferenças. Existe o que a gente chama de lapidamento. E um dos lapidamentos da reta final que a gente recomenda na JJ é exatamente o foco nas instituições prioritárias. Inclusive, apesar da gente já estar iniciando o segundo semestre, ainda não é nem esse momento. O momento é a partir do meio de agosto e setembro, focar exclusivamente na prova prioritária. Então, para quem quer fazer a prova do SUS São Paulo, olhar as provas do SUS São Paulo dos últimos anos, se tiver uma análise da prova, como a gente faz na JJ, ler essa análise com cuidado, ver quais são as peculiaridades da prova, tanto em relação a conteúdo, né? Conteúdos que, teoricamente, não são tão importantes assim, de uma maneira geral, mas que na sua prova caem com frequência, não só em relação a conteúdo, como também em formato. Tem provas que são muito grandes, são muito extensas, e isso demanda uma organização de tempo, uma resolução, uma velocidade de resolução diferente das outras. Um exemplo clássico disso é a USP. Então, eu diria que olhar para as provas específicas é, sim, uma das diferenças, uma das grandes diferenças do estudo da reta final para o estudo de longo prazo. No estudo de longo prazo, o início é focado em criar uma base de conteúdo que vai servir para qualquer prova. Seja prova de São Paulo, prova do Nordeste, prova do Sul, prova de qualquer lugar. Agora, na reta final, além de você continuar esse estudo, você não vai parar de estudar para as outras matérias, para as matérias de uma maneira geral, mas além disso, vale a pena você focar em peculiaridades da sua banca, da sua prova, porque isso faz parte desse lapidamento de reta final. Mais especificamente, em qual mês é esse momento de começar esse lapidamento? Então, isso vai depender da data da prova. Normalmente, para as provas que são em novembro, no meio de novembro, que é o momento em que, normalmente, né, porque 2020 é um ano especial, a gente pode ter adiamentos e mudanças, mas normalmente é o mês que tem o maior número de provas, é novembro, aí a gente recomenda que a pessoa faça a partir do final de agosto. A segunda metade de agosto para o início de setembro, ela ainda vai ter ali pelo menos 2 meses para ver todas as provas dos últimos anos. Então, se ela vai fazer o PSU de Minas Gerais, ela vai pegar as provas dos últimos 5 anos do PSU de Minas Gerais, vai resolver a prova, mas não vai só resolver para ver qual foi o resultado. Tem muita gente que só faz prova na íntegra para ver quanto que tirou e acabou. Não, a pessoa vai depois pegar as questões, analisar a prova, ver quais temas ela errou, quais assuntos que ela errou e que ela não domina, para ela fazer realmente uma revisão inteligente em cima daquela prova, entender as características da banca, inclusive a prova do PSU, só para dar um exemplo de peculiaridade que muitas vezes aparece na hora das provas. A prova do PSU de Minas Gerais, a banca ela pede a opção incorreta, ao invés de pedir a opção correta, em quase metade das questões. Então essa é uma característica que é quase que única do PSU, que quase metade das questões você vai ter que escolher a opção incorreta. Se você for para a prova sem saber desse detalhe, a chance de você errar uma pegadinha, você acabar errando por desatenção em uma dessas questões é muito grande. Então, esse tipo de coisa que a pessoa tem que estar de olho nesse lapidamento da reta final. O que você está falando, basicamente, é para a pessoa fazer a prova na íntegra, mas de uma maneira crítica. E não somente escrever lá qual é a alternativa que ele acha que é a correta, mas sim analisar, sim, qual que é a correta, onde que foi o seu principal erro, se foi uma questão fácil, médio, difícil, e também características da prova, que às vezes não estão escritas no edital. Como, por exemplo, entender que no PSU metade das questões pedem, na verdade, a incorreta e não a correta. A gente tem um material que é chamado de análise de provas, onde a gente faz essa análise um pouco mais rebuscada das principais instituições aqui do país. Eu queria que, Eduardo, você explicasse para as pessoas o que contém nessa análise de prova, mais especificamente. Então, basicamente é isso que a gente está falando, Barreto. A gente faz uma análise do formato geral da prova. Então, com certeza, na prova do PSU, a gente vai dar essa informação para o aluno que está lendo lá a análise do PSU. Na prova da USP de São Paulo, a gente vai falar que é uma das provas com maior dificuldade de tempo de todas. É uma prova que realmente é muito difícil de finalizar no tempo certo. Então, as pessoas têm que ter uma atenção redobrada na hora do treinamento para elas se acostumarem com isso. Então, a gente vai dar algumas pitadas gerais da prova e a gente vai dividir também as grandes áreas. E aí a gente vai pegar, por exemplo, clínica médica do PSU. Quais são os temas mais cobrados? Quais são os temas que, apesar de não estar entre os mais cobrados, é um assunto que é cobrado de vez em quando no PSU e a gente não estuda. Então, aquele assunto ali, aquele detalhe, por exemplo, acidentes por animais peçonhentos, é um assunto que normalmente as pessoas não dão tanta atenção assim na hora do estudo. E realmente não é para dar, porque é um assunto muito pequeno, um assunto que dificilmente
cai em prova. Mas em algumas instituições específicas, esse assunto ele pode cair de vez em quando. E aí, se for o seu caso, se você vai fazer uma prova que cobrou acidente por animais peçonhentos nos últimos 2 anos, ou cobrou 2 vezes nos últimos 5 anos, nesse caso vai valer a pena, com certeza, você dar uma olhada no material. Você dá uma olhada, pelo menos naquela matéria por alto. Normalmente esse tipo de tema, que é um tema menos importante, ele quase sempre vai ser cobrado de forma muito parecida ano após ano. Então você vai pegar lá uma questão sobre acidente por animal peçonhento, basicamente você vai ter que diferenciar um acidente botrópico de um acidente por outras cobras. Então é basicamente a mesma coisa, você não vai ter muita dificuldade. Um acidente crotálico, botrópico e laquético são coisas realmente muito parecidas. Então esse é o momento de você estudar o detalhe. Só que você não vai estudar o detalhe de todas as provas do Brasil. Imagina se eu for pegar o detalhe de todas as provas do Brasil para me preparar. É impossível. Então, na nossa visão, o que é mais produtivo? O que vai aumentar a sua chance de acertar uma questão detalhista ou outra sem prejudicar o restante da sua preparação? É exatamente você pegar os detalhes da sua prova específica. Boa, maneiro, cara. E eu vi perguntando aqui, a Lívia perguntou se esse material vai ser disponibilizado para os alunos. Sim, a gente tem um prazo aí, geralmente agosto, para disponibilizar todas essas análises de provas para todos os alunos, certo? Serão mais ou menos 25, 30 instituições, no mínimo, que serão analisadas. Mas se você quiser alguma instituição que não foi, você pode mandar uma mensagem, a gente já tem uma lista de espera ali de instituições mais pedidas. E a gente pode fazer também, caso tenham muitos alunos que tenham essa necessidade. Mas só para a gente continuar aqui o podcast, Eduardo, tudo bem. Existem essas perguntas que eu fiz para você, que são perguntas que vieram das pessoas, que são dúvidas comuns nessa reta final. Mas para concretizar como seria essa preparação na reta final, eu queria que você explicasse um pouco como que é o método JJ para a reta final. Então, Barreto, o método do JJ para a reta final é porque, na verdade, existem várias retas finais, né? A gente está falando de uma reta final que é como se fosse assim, metade para frente, não é ainda aquelas últimas semanas. A gente está falando dos últimos meses de preparação. Basicamente, a preparação é a mesma. É exatamente a mesma, a gente vai seguir com a mesma metodologia para os alunos que estão seguindo. A única diferença é que, para as pessoas que não conseguiram seguir no início, então a pessoa que por algum motivo não conseguiu estudar com consistência no primeiro semestre, essa pessoa está meio desesperada, faltam alguns meses para a prova e ela quer melhorar. Qual que é a grande diferença? Ela vai entrar no nosso cronograma do intensivo e ela vai ter a mesma metodologia, só que dentro de um planejamento mais curto, então um planejamento mais pesado. Então, o que a gente recomenda para o aluno na reta final, se ele puder, é ele aumentar o tempo dedicado à preparação. Esse é o grande gás que o cara pode ter na reta final. Não é fazer uma coisa diferente, é pegar um atalho à direita, um atalho à esquerda. Não é. É você aumentar o seu tempo de estudo. Para algumas pessoas eu sei que isso é possível. Tem gente, inclusive, que já está programada para isso, né? Muita gente já sabe que vai tirar férias do trabalho, por exemplo, daqui a um mês, para ter um mês ali focado na preparação. Ou já sabe que vai largar um plantão, se a pessoa dá um plantão na reta final para ela ter mais tempo. Então, eu acho que a grande coisa que pode ajudar a pessoa a evoluir de forma mais rápida na reta final é exatamente o aumento no tempo de estudo. E, normalmente, na reta final, as pessoas estão mais motivadas. Então, isso acaba ajudando também. Então, por isso que muitas vezes a gente vê uma subida no desempenho, um crescimento de desempenho muito acentuado nos últimos meses. Porque as pessoas, normalmente, elas têm mais tempo para estudar, elas estão mais motivadas e as provas de residência, elas estão realmente atraindo mais a atenção delas. Então, isso faz toda a diferença para a reta final de preparação nesse momento. E lembrando que esse aumento de tempo de estudos, ele não deve ser feito com aumento, por exemplo, somente de ver videoaula, de ler roteiro de estudos, olhar o mapa mental. Pode até ser que você aumente a sua nota, mas ela não vai ser tão produtiva assim, simplesmente pelo fato de que você não está utilizando o efeito teste, que é o que a gente sabe, tem 50% de chance de aumentar a sua produtividade quando comparado com as outras estratégias. E existe uma estratégia específica que é muito importante nesse momento, que é chamado de interleaving. Quando a gente tem muito conteúdo para estudar, o que a gente acaba tentando fazer no anseio de estudar o mais rápido possível é pegar aquele assunto específico, por exemplo, insuficiência cardíaca, e matar ele por completo em 1, 2, 3 dias. Só que o grande problema é que existem trabalhos mostrando que isso não é a melhor forma de se aprender. Um artigo publicado por Kate Cornell na Universidade da Califórnia tentou diagnosticar isso. Qual que seria a melhor forma de você estudar? Ou utilizando um estudo direto,
massivo ou um estudo espaçado, intercalado entre temas específicos. Como é que foi o desenho de estudo, Eduardo, nesse caso? Ele pegou 120 participantes e dividiu em 2 grupos. Cada um desses grupos tinham 10 artistas que eram demonstrados para eles, pinturas de artistas. Só que cada um desses artistas tinha um estilo diferente. Por exemplo, Picasso tinha um estilo do cubismo. Se a gente fosse olhar, por exemplo, o Dalí, era completamente surrealista. E aí cada um desses participantes eram demonstrados, né? Eles pegavam essas 10 pinturas de cada um desses artistas que tinham estilos específicos e mostravam para essas pessoas. A diferença entre um grupo e outro é que em um grupo específico, as 10 pinturas de cada um dos artistas foram demonstradas de uma vez só. E aí depois, em seguida, as outras 10 pinturas do segundo artista. Enquanto no outro grupo foi feito de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de mostrar direto as 10 pinturas do mesmo estilo, foi mostrado uma, e depois passava para outro estilo, e depois um terceiro estilo diferente, e depois voltava para o estilo lá, o primeiro. Ou seja, de uma maneira intercalada. Depois que todo mundo, os participantes dos 2 grupos, tiveram a oportunidade de ver todos os quadros de todos os artistas, eles foram perguntados, através da demonstração de uma pintura específica, se eles recordavam qual que era o artista, qual que era o estilo que ele representava. E, para surpresa, inclusive, dos pesquisadores, as pessoas que tinham visto de forma intercalada acertavam mais. Para surpresa dos pesquisadores, porque eles acreditavam que quando a gente olhava de uma maneira massiva, era mais fácil da gente aprender. Isso foi comprovado porque as próprias pessoas, os próprios participantes, foram perguntados, logo depois de verem as pinturas, qual seria o grau de confiança que eles teriam, que eles acertariam, que decoraram quais eram os estilos. Ou seja, perguntaram lá para os 2 grupos, olha só, você lembra ou não? Você acha que lembra ou acha que não lembra? O que é engraçado notar é que o grupo que viu de uma maneira massiva tinha mais certeza de que sabia, enquanto o grupo que viu de forma intercalada tinha menos certeza. Por que isso é importante para você? Porque a gente entende que às vezes a gente pode até achar, ter um bom senso de que estudar de uma maneira massiva é o que vai gerar mais resultado para a gente pode ter até mais confiança. Só que na prática não é assim que acontece. Na prática, o interleaving, o estudo intercalado, é uma estratégia que deve ser utilizada, principalmente se você está na reta final. Porque você tem muito estudo, muita carga de conteúdo e você vai tentar condensar ele. Só que não condensa de uma maneira massiva. Tem que condensar de uma maneira intercalada. Isso aí vale, Barreto, inclusive para aquela questão da grande área, né? Porque tem gente que gosta de organizar o estudo da seguinte maneira. Uma semana eu vou estudar só clínica médica, na outra semana eu vou estudar só cirurgia, na outra semana eu vou estudar só GO e assim por diante. O que você está falando para a gente, que é uma coisa que realmente já tem várias evidências científicas, não é só esse artigo que você pegou que é bem interessante, é que quando a gente faz estudos de maneira intercalada, a gente tende a memorizar mais aquele conteúdo. Seja o conteúdo de arte, né, como você falou, reconhecer um quadro, reconhecer um estilo através da visão, seja pensando na prova de residência. Então, não vale a pena a gente gastar um dia inteiro, ou às vezes 2 dias inteiros, para ler um único conteúdo. Tem gente que, por exemplo, quando a pessoa estuda de acordo com apostilas, que é uma coisa comum, a pessoa às vezes fica uma semana inteira vendo só uma apostila. Esse tipo de estudo tem uma produtividade muito baixa. Então, esse é até um ótimo recado para a reta final. Quanto menos tempo você tem para estudar, mais você tem que estar preocupado com a sua produtividade. Se o seu tempo é mais escasso, esse tempo tem que ser mais valioso. Ele tem que produzir mais com aquele pequeno tempo. E como que a gente vai fazer isso? Exatamente utilizando técnicas de aumento de produtividade. Você citou uma que é o interleaving, que é você intercalar temas, intercalar grandes áreas para você ter um maior aprendizado. O efeito teste, eu acho que todo mundo que já ouviu qualquer podcast nosso já viu a gente falar. Não existe nenhuma maneira que o ser humano aprende mais qualquer assunto do que praticando, do que se testando. Isso vale para prova de residência, vale para medicina, vale para jogo de tabuleiro, vale para inglês, vale para qualquer língua estrangeira, vale para qualquer coisa que as pessoas queiram aprender. Fazer revisões, esse é um grande erro, inclusive, das pessoas na reta final. Normalmente, quando o tempo começa a ficar pequeno para a quantidade de conteúdo, a primeira coisa que a pessoa sacrifica são as revisões. Então, se ela tem que deixar alguma coisa de lado, a primeira coisa é sai a revisão. Não vou mais revisar, vou só estudar. Esse é um erro fundamental.
que a pessoa vai esquecendo de tudo que ela estudou, vai esquecer do que ela estudou hoje também, que apesar de a gente estar entrando aí, entre aspas, na reta final, ainda faltam vários meses para a prova. Então, se ela estudar hoje infarto, qual que é a garantia de que ela vai lembrar do conteúdo de infarto em novembro, ou em dezembro, ou em janeiro, se ela não fizer uma revisão repetida, espaçada, de forma realmente produtiva, minimamente produtiva? Então, essa é a grande questão. Eu acho que essa mentalidade na reta final, ela tem que estar sempre ainda mais aflorada do que no início do ano. Se o tempo é curto, a produtividade tem que ser maior. Disso não dá para fugir. Eu achei interessante que o Hugo acabou de comentar aqui, ó, inclusive alternar conteúdo médico com outros conteúdos nada relacionados. Eu concordo com você, Hugo. Tem um trabalho bastante interessante que mostrou que pessoas que estudavam música tinham melhores resultados nas provas da escola. No caso, são da escola porque esse estudo foi feito com crianças, tá? Então, a gente tem a possibilidade de um viés, ou seja, a gente não poder aplicar isso para adultos, porque a gente sabe que criança tem uma capacidade de neuroplasticidade muito maior. Mas, enfim, o fato é que a gente estudar outras coisas de uma maneira intercalada pode ajudar a gente. E aí agora eu tenho outras dúvidas de pessoas que mandaram mensagem para a gente por aqui pelo Instagram. A Fátima Luiza, por exemplo, perguntou: estou mantendo a mesma pontuação em 2 provas consecutivas. Como devo melhorar? Então, Barreto, a Fátima, primeira coisa, quando você tem 2 pontuações apenas em 2 provas consecutivas, essa pontuação ela não quer dizer muita coisa. Ela pode ser fruto do acaso. Porque imagina que eu faço 2 provas consecutivas. Só que a primeira prova que eu fiz é uma prova com nível de dificuldade mais baixo do que a segunda. E eu tirei a mesma nota nas 2 provas. Então a segunda prova é mais difícil e eu tirei a mesma nota do que na primeira. Isso não significa que eu estou estagnado de forma alguma. Isso pode significar simplesmente que a prova é mais difícil, por isso eu tive mais dificuldade, eu tive uma evolução de desempenho, só que essa evolução de desempenho ela não foi refletida ainda na nota. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante. A gente vê isso, por exemplo, nos nossos simulados. Os simulados da JJ, eles têm um nível de dificuldade claramente superior à maioria dos simulados de outros cursos preparatórios. E aí, às vezes, o cara está tirando 70% no nosso simulado e está tirando 80% no simulado de outro curso. Porque a gente tem aluno que fazem 2 cursos, fazem a JJ junto com algum outro curso. Nesse caso, não significa que a pessoa tem desempenhos diferentes, que ela está flutuando muito, não é isso. Na verdade, o que muda é a dificuldade da prova. Então, eu diria que o primeiro ponto, 2 notas consecutivas iguais, elas não significam muita coisa. Agora, digamos que realmente signifique que a Fátima está estagnada. A Fátima não está conseguindo evoluir, ela está tendo muita dificuldade. Aí existem 2 pontos que ela tem que se preocupar. E isso vale para qualquer pessoa que esteja inseguro aí com a preparação. O primeiro ponto é se ela está conseguindo estudar com regularidade. E aí eu pergunto de forma direta: Fátima, você tem conseguido estudar com regularidade nas últimas 4, 5 semanas? Você tem estudado quase todos os dias? Se a resposta for não, o problema já está aqui. Então, você já tem que resolver esse problema, porque é o problema fundamental. Se a resposta for não, essa é a primeira preocupação. Se a resposta for sim, se ela já está estudando com regularidade, aí a gente vai olhar para a metodologia. Como ela tem utilizado esse tempo de estudo? Será que ela tem feito revisões? Essa é uma pergunta fundamental. Acabei de falar a importância da revisão para você ter um bom desempenho em prova. Se ela estiver fazendo revisão, ela vai se perguntar: será que ela está usando questões da maneira realmente ideal? E aí, quando eu falo de maneira ideal, não é nem ideal. Será que ela está usando as questões? Será que ela está dando a importância que as questões merecem na preparação dela? E aí, basicamente, será que ela está gastando mais tempo resolvendo questões do que assistindo aula e lendo apostila? Porque se ela está gastando mais tempo com estudo teórico, que é menos produtivo, do que com o estudo prático, que é a resolução de questões, que é muito mais produtivo, esse já é um erro clássico de preparação. Então, basicamente isso, ela tem que fazer uma auditoria, primeiro da regularidade do estudo dela, segundo da metodologia. E depois ela tem que corrigir os problemas que ela encontrar e esperar o resultado evoluir. Porque o outro grande problema que existe é a pessoa ter uma expectativa irreal. Tem gente que começa a emagrecer em janeiro e quer chegar em fevereiro e já ter perdido 20 quilos. Essa pessoa, ela com certeza vai se frustrar. Às vezes ela vai perder 4 quilos e ela vai achar que está muito ruim. E aí ela vai mudar a dieta, ela vai parar a dieta, ela vai se desmotivar e vai parar o processo que ela estava indo na direção certa. Então, são esses os pontos, as grandes pegadinhas nesse momento. Tem que tomar cuidado com esse imediatismo. O imediatismo ele acontece, ele aparece na preparação para a prova de residência, no processo de emagrecimento,
no processo de aprendizado de um idioma, de um instrumento musical, é uma coisa muito importante. Normalmente, as grandes transformações que a gente consegue na nossa vida são transformações que são causadas por uma grande disciplina e por uma grande consistência. Então, não é da noite para o dia que a pessoa vai de 60% para 80%. É ao longo de várias semanas. Então, isso tem que ser um ponto também muito falado, porque o grande erro é a pessoa, por ter essa insegurança, ela se desmotivar e parar de estudar. É isso que não pode acontecer. Eu acho que o primeiro passo é você ter essa noção mental de que você deve aprender a lidar com essa demora na evolução do seu resultado. Esse é o primeiro ponto. Mas é claro que a gente precisa saber também, na tática ali, qual que é o fundamento que a gente precisa fazer para aumentar a nossa nota nessa fase. Porque no início, Eduardo, é relativamente fácil, né? Quando você está fazendo uma dieta, ou melhor, quando você tem um peso aumentado e você quer emagrecer, no início é relativamente fácil. Porque você já é sedentário, você come mal. Se você começa a fazer um pouquinho de exercício físico, você já começa a emagrecer bem e tem resultado. Só que chega um momento que o teu corpo começa a entender que você está fazendo um déficit calórico e começa a diminuir a sua taxa metabólica basal. E aí que começa você estagnar, gerar aquele platô muito comum de quem tem um sobrepeso, obesidade, está tentando emagrecer e não consegue durante um período de tempo bom. É nessa hora que a estratégia tem que modificar um pouco. Ou aumentar bastante o exercício físico no gasto energético total, ou até mesmo diminuir a ingesta calórica com uma dieta realmente que seja boa. E aí, nesse contexto, eu quero que você explique qual que é a estratégia fundamental agora, nesse momento. Porque no início do ano, as pessoas, para terem um resultado bom, tudo que elas precisam fazer é acertar as questões fáceis. As questões fáceis é aquilo que você dá uma olhadinha no conteúdo, você já consegue pegar, já consegue entender. Você faz uma vez, erra e depois, pô, não, agora eu lembro qual que é o conceito. E aí, na seguinte, você acerta. Só que agora, Eduardo, são as questões médias e elas são um pouco mais complicadas da gente conseguir aprender. Como é que você acha que é a melhor estratégia? Uma pessoa que está tendo dificuldade em acertar questões médias, de conseguir mudar esse paradigma e começar a acertá-las. Então, Barreto, isso é muito interessante. A gente tem um padrão clássico de crescimento de nota, né? Quando a pessoa entra na mentoria, digamos que uma pessoa entrou lá na JJ em janeiro, a nossa média na prova de nivelamento, que é aquela prova que a gente faz no início do ano, logo que o aluno entra, foi de 46%. Então, a nota média dos nossos alunos era 46%. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, esse pessoal que tirava por volta de 46%, eles têm um crescimento rápido de desempenho. Então, normalmente, se o cara tem consistência, em poucos meses ele já está tirando 60%. E isso acontece exatamente pelo que você falou. Porque se a pessoa está tirando ainda por volta de 45%, significa que ela está errando muitas questões de nível fácil. E para acertar as questões de nível fácil, muitas vezes a gente nem precisa estudar o conteúdo. A gente já consegue acertar questões de nível fácil se a gente começa a ter um pouco mais de malandragem de prova, se a gente começa a dominar melhor o formato de prova de residência, a gente já consegue aumentar esse desempenho. Só que depois que você chega nos 60%, é exatamente o platô que você falou. A pessoa começa a ter uma desaceleração do crescimento de desempenho dela. Só que o grande ponto é que essa desaceleração não significa que o desempenho está parado. Esse que é o ponto fundamental. Então, eu diria que o principal ponto para quem está conseguindo estudar com regularidade e está seguindo a metodologia é a pessoa ter paciência e a pessoa ter resiliência para continuar estudando, mesmo não enxergando aquele resultado subindo semana a semana. Porque a pessoa estava acostumada a ver o resultado subindo semana a semana. A partir dos 60%, ela vai começar a ver o resultado subindo mês a mês, ou de 3 em 3 semanas. Claro que isso depende também do grau de dedicação da pessoa. Se a pessoa consegue, por exemplo, aumentar o tempo de estudo na reta final, que foi o que eu sugeri, o que eu falei que pode realmente ser aquele turbo, né? aquele turbo mesmo no crescimento de desempenho, ela provavelmente vai ter um aumento num período um pouco mais curto. Mas o natural, quando a pessoa chega a 65%, 70%, é o crescimento ser um crescimento mais espaçado, um crescimento mais gradual. E exatamente por quê? Por causa das questões de nível médio, que foi o que você falou. As questões de nível médio, elas são questões mais elaboradas. Então, dificilmente você vai acertar uma questão de nível médio sobre vasculite, por exemplo, se você ainda não estudou absolutamente nada sobre vasculite. Então, imagina que vasculite vai ser um assunto da JJ Mentoria ou do curso que qualquer outra pessoa esteja fazendo, vai ser um assunto de setembro. Você ainda não estudou vasculite. Então, não é esperado
que você já esteja acertando questões de nível médio de temas que você ainda não estudou. Então, esse é um ponto fundamental. Nas questões de nível fácil, a gente acerta mesmo sem ter estudado os conteúdos. Nas questões de nível médio, isso pode até acontecer, mas não é o mais comum, não é o esperado. Então, o grande ponto é a pessoa controlar a ansiedade dela, focar na preparação. O foco é sempre em variáveis que a pessoa controla. Ela não tem controle sobre o desempenho dela no simulado do final de semana. Ela não tem controle sobre o desempenho dela na prova na íntegra que ela vai fazer no início de agosto. E ela também não tem controle no resultado que ela vai ter em dezembro na prova do PSU, por exemplo. O que ela tem controle é sobre a preparação dela. Então, o foco tem que estar na preparação. E aí, quando eu falo em foco na preparação, eu vou repetir isso várias vezes, são 2 pontos. A regularidade do estudo, então a pessoa tem que estudar regularmente. Esse é o primeiro ponto do checklist dela. Será que eu estou estudando regularmente? Se não tiver, isso tem que ser corrigido. E o segundo ponto é a metodologia. Será que eu estou revisando? E será que eu estou usando o efeito teste da maneira que ele deve ser utilizado? Se as 2 coisas estiverem acontecendo, no longo prazo, ela vai evoluir. Cara, tem uma frase muito maneira do Usain Bolt. Ele diz o seguinte: eu treino 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que tenta durante 2 meses e desiste. É claro que essa frase é muito forte, típica de um atleta que se submete a exercício físico de uma maneira bastante intensa. E eu compreendo que, às vezes, no dia a dia, na prática, é complicado. A gente fica estressado com o internato, com o trabalho, com problemas familiares e até pessoais. Só que a grande questão é que, da mesma forma que o Eduardo falou, se você não pensar naquilo que está ao seu alcance, não tem como você ter foco para alcançar o resultado que você quer, que no caso é escolher a sua residência médica. E aí, mudando um pouquinho do tipo de pessoa, Eduardo, existem aqueles alunos que chegam para a gente e dizem o seguinte: olha, eu estou mais tranquilo já, estou acertando 75, 80. E a dúvida que fica, será que essas pessoas estarem acertando 80, 75 no simulado já é o suficiente para fazer com que elas possam relaxar, talvez diminuir a quantidade de dias de estudos na semana, ou até mesmo a quantidade total mesmo de horas estudadas? Qual que é a sua opinião quanto a isso? Não, então, Barreto, isso não é nem um pouco recomendável, nem um pouco. Na verdade, inclusive, às vezes eu recebo uma mensagem de algum aluno falando que tirou 80% numa prova, tirou 80% num simulado, e a primeira coisa que eu respondo é exatamente assim: vamos com calma, é ótimo que você tenha tirado 80% nessa prova, nesse treinamento, mas eu já vi gente tirando 80% e relaxando completamente e acabando perdendo ali o desempenho que a pessoa tinha. Então, acho que não é o momento de relaxar, é o momento de usar essa nota como motivador, para ela estudar ainda mais, para ela focar ainda mais e pegar uma excelente vaga. E a outra coisa que essa pessoa pode fazer, que já está tirando aí por volta de 80%, é começar a olhar para as questões difíceis da prova na íntegra, que é a prioritária dela. Então, é a mesma coisa do detalhe. Lembra que eu falei? Não tem como a gente estudar todos os detalhes de todas as instituições do Brasil. Seria totalmente impossível e, mesmo que fosse possível, seria muito improdutivo. E a mesma coisa vale para as questões difíceis. A gente não consegue se preparar para questões difíceis de todos os temas da medicina. A gente não consegue, porque existe detalhe em cada assunto da medicina. Existem detalhes ultra específicos que as bancas podem cobrar e podem fazer você errar a questão, podem fazer você ficar no mínimo na dúvida. Essa é a verdade. As bancas têm um arsenal infinito para fazer questões difíceis. Se elas quiserem complicar, elas sempre vão complicar. Então não faz sentido a gente estudar para todas as questões difíceis da vida. Só que, para as questões difíceis que já caíram na sua instituição prioritária, aí sim faz muito mais sentido. Porque pode ser que a banca do PSU já tenha cobrado determinado detalhe 2 vezes nos últimos 5 anos. Nesse caso, apesar de ser um detalhe de uma maneira geral, se a gente for pensar nas provas em geral, isso não é um detalhe para quem vai fazer a prova do PSU. Se torna uma informação, um conteúdo muito mais importante, muito mais relevante. Então, para quem está tirando 75, 80, principalmente para quem já chegou a 80, é o momento de começar a olhar para as peculiaridades da sua prova específica. Seja questão polêmica, às vezes até a polêmica a gente consegue entender, porque o tipo de polêmica pode ser parecido de um ano para outro. Então, às vezes, a banca está cobrando lá uma polêmica sobre o tratamento da pancreatite aguda. A gente sabe que é um assunto que tem muita polêmica. O uso de antibióticos, a cirurgia, indicação cirúrgica. Tem muita polêmica em vários assuntos de cirurgia geral, inclusive em pancreatite aguda. Às vezes, essa polêmica já foi cobrada pela sua banca no ano retrasado. E aí, você vendo isso, você já vai entender, se cair de novo, a banca provavelmente vai querer a mesma resposta.
Então, esse é o momento do cara olhar para esse detalhe. O grande problema é que eu sei que tem gente assistindo a gente aqui e vai ter mais gente assistindo depois da gravação do nosso podcast e a pessoa quer começar a fazer isso antes de ter um resultado de 80%. Então, a pessoa está tirando 55%, a pessoa está tirando 60% e ela já quer olhar para o detalhe, ela já quer olhar para a polêmica, ela já quer olhar para aquele lapidamento. Aí sim, isso não faz o menor sentido. É aquela analogia que a gente falou da árvore, né, Barreto? Lembra de uma árvore, um pé de, sei lá, um pé de manga, você tem 100 mangas para pegar lá. E o seu objetivo é pegar 80 para você passar na prova de residência. Então tem 100 pontos, você quer pegar 80. Tem gente que quer começar pegando as mangas lá do topo da árvore, da copa da árvore. O cara quer fazer uma escalada para pegar as mangas mais difíceis antes de pegar aquela que ele alcança com a mão. Então o objetivo é primeiro você pegar todos os pontos que você alcança facilmente. São as questões fáceis, são as mangas da parte baixa da árvore. Depois você vai para as questões de nível médio. São aquelas questões que você precisa só escalar um pouquinho para pegar. E depois, se você conseguir chegar nesse momento, inclusive, muitas vezes, você só precisa chegar nesse momento para ser aprovado, para poder escolher a sua residência. Eu diria que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, você só vai precisar escalar um pouquinho para conseguir escolher a sua residência, mas se você conseguir, aí sim vai fazer sentido você começar a pensar em estratégias para pegar também aquelas mangas lá do topo. Cara, muito bom essa analogia, acho que ficou bastante claro realmente de que é muito mais produtivo a gente gastar menos energia, já que a gente entende que todo ponto é igual. O ponto da questão fácil é igual ao ponto da questão média, que é igual ao da difícil. E você tem maior facilidade em conseguir acertar as fáceis, porque afinal são fáceis, não tem por que você ficar pensando na difícil, pelo menos agora. E aí tem um detalhe, Barreto. O ponto é igual, só que como a gente está falando de prova de residência, que é uma concorrência, eu diria que o ponto da questão fácil ele é ainda mais importante. Porque você, ao errar uma questão fácil, você está ficando vulnerável, porque todos os seus concorrentes bem preparados vão acertar. Então, eles já estão um na frente de você. Essa que é a verdade. Se você erra uma questão difícil, provavelmente a maioria dos seus concorrentes vai errar também. Então, isso faz muita diferença na hora da prova. Quando a pessoa tem essa clareza de que ela precisa primeiro garantir os pontos fáceis, depois começar nos pontos médios, e depois, por fim, se der tempo, se ela quiser, ela ir para as questões difíceis, esse é o grande... Se existe algum atalho em prova de residência, esse é o atalho. Perfeito, cara. Mas, na prática, a gente está falando de focado para poucas pessoas que vão começar a procurar isso. Agora, no momento, na verdade, a grande maioria está preocupada em não saber nem as fáceis. As médias, tudo bem, mas nem as fáceis elas conseguem pegar. E aí surge a dúvida, será que existe um momento específico que a pessoa deve desistir e pensar, olha, esse ano já não dá mais, vou começar a me preparar ano que vem? Barreto, essa resposta é difícil de fugir de um clichê, né? Mas com certeza não. Não faz o menor sentido a pessoa desistir. Primeiro porque é possível ela conseguir uma grande evolução. A gente já falou algumas vezes do caso do Rafael, um ex-aluno nosso do ano passado, que no dia 4 de agosto estava tirando 52 e no início de novembro, 3 meses depois, ele tirou 76 na prova da Federal de Santa Catarina. Tanto 52 quanto 76 foram na mesma instituição, na prova da Universidade Federal de Santa Catarina. Então ele evoluiu 20 e tantos pontos em 3 meses. Então, obviamente, não é o momento de desistir. E mesmo que a pessoa não consiga ser aprovada esse ano, porque claro que assim como o Rafael conseguiu essa evolução, vai ter gente que não vai conseguir. Isso é óbvio, né? Não existe garantia em prova de residência. Mas mesmo que a pessoa não consiga, se ela tiver essa mentalidade, se ela conseguir estudar de forma produtiva nesses últimos meses do ano, ela com certeza vai começar o ano que vem muito melhor preparada. Ela vai ter um ponto de partida muito melhor e ela vai ter uma chance muito maior de ser aprovada no ano que vem. E a minha dica para quem está tendo dificuldade, ainda está com uma nota baixa, está com uma nota de 45%, 50% nas provas na íntegra e vai fazer prova de residência ainda esse ano, é exatamente esse. Ela focar nas questões de nível fácil. Ela primeiro tem que pegar aquelas mangas que ela consegue alcançar com a mão. Se ela conseguir acertar esse ponto, se ela começar a melhorar nas questões de nível fácil, a nota dela vai rapidamente para 60%, 65%. E aí depois ela vai começar a focar também nas questões de nível médio. O ideal é que ela aumente o tempo de estudo, então ela consiga largar um plantão, diminuir um pouco o foco no internato nos últimos meses para focar na prova de residência. E aí, quem sabe, na reta final, ela também focando na instituição específica dela, dando uma olhada em algumas peculiaridades,
ela talvez consiga aí uma grande evolução como teve o Rafael e quem sabe a vaga de residência ainda esse ano. Eu acho que a grande questão do cara se preparar esse ano para começar a ter uma melhor probabilidade de se dar bem ano que vem, fica muito claro para as pessoas. Agora, essa possibilidade de ter uma grande evolução num curto período de tempo, esse ano ainda, pode até parecer difícil, só que é completamente factível, como você deu o exemplo aí do Rafael. Só para que fique um pouco mais lógico o porquê disso poderia acontecer com você, que não está mandando bem agora em provas de julho, junho, existe uma frase de Usain Bolt que descreve muito bem isso. Todo mundo sabe que o Bolt é uma pessoa que não tem um físico como uma pessoa que vai fazer uma corrida ali de 100 metros. Inclusive, existe uma história bastante interessante de que o treinador dele, quando o Bolt falou que queria correr 100 metros, riu da cara dele e falou, olha, desculpa, mas isso você não tem como correr. E hoje em dia o Bolt diz o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui certinhos, muitos começam melhor do que eu, mas sou eu quem termina melhor. Aproveita esse momento de julho, agosto, que as pessoas estão tendo uma retenção menor, estão menos animadas. Se você tem dúvida que as pessoas estão menos animadas, pergunta para os seus amigos. Vê se eles estão estudando da mesma forma. É comum que nessa época do ano as pessoas estejam desanimadas. E é aí que você, que não teve uma preparação tão boa até agora, tem a probabilidade, tem a possibilidade de dar rasteira nessas pessoas que não estão se preparando adequadamente e conseguir o resultado e conseguir escolher a residência que você tanto quer. Para terminar esse podcast, Eduardo, queria que você conseguisse resumir em poucas palavras os pontos mais importantes sobre esse tema, da reta final na preparação para a prova de residência. Eu acho que o primeiro recado que é fundamental é que é possível, foi isso que você falou. Para ninguém desistir, eu acho que desistir é a pior coisa que a pessoa pode fazer, porque no ano seguinte ela vai ter essa pressão em cima dela. Essa é uma coisa que acontece, a pessoa pensar, nossa, no ano passado eu já desisti. Esse ano tem que ser o ano. Então a pessoa se coloca uma grande pressão e ela perde a oportunidade de aprender muito nessa reta final. Ainda falta um semestre inteiro esse ano. A gente pode ter o adiamento das provas, como aconteceu com a prova da USP. Então vai ter mais tempo do que o normal para se preparar. E o fundamento é exatamente o mesmo. Toma cuidado com os atalhos. Não existe atalho em prova de residência. Se existir atalho, o atalho é focar nas questões de nível fácil e nas questões de nível médio. Mas isso não é um atalho, isso na verdade é uma estratégia que vale tanto se você começa a estudar em janeiro, se você começa a estudar em março, se você começa a estudar em julho ou se você começa a estudar em setembro. Isso na verdade é uma grande estratégia que você tem que usar, você tem que utilizar independentemente do momento que você está. Então foca na preparação, nas variáveis que você controla. Eu tenho certeza que nessa reta final é possível ter um aumento de desempenho nessa casa de 20 pontos, que foi o que o Rafael conseguiu. Não foi só o Rafael, a gente teve uma live com os nossos mentorandos, que a gente mostrou alguns casos, se eu não me engano, foram 6 casos de alunos que mandaram mensagens para a gente, dizendo que estavam com problemas, dizendo que estavam estagnados, que estavam com dificuldade e que depois, alguns meses depois, conseguiram essa evolução e foram aprovados. Então, é uma possibilidade real e só vai conseguir quem realmente focar na preparação, focar na regularidade, na metodologia. São os 2 pontos fundamentais aí para você poder escolher a sua residência médica. Eu tenho certeza que é o seu objetivo. Boa, perfeito, cara. O tema de hoje foi como aumentar sua nota na reta final da preparação. Esse foi o podcast do Internato da Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram, para mais conteúdos gratuitos como esse. E o mais importante, não deixe de estudar através do método JJ, caso você queira ser escolhido pela sua residência e não ser escolhido. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima.